fortalecer essa criança, esse adolescente, para que ela possa caminhar com saúde, desenvolver todo o seu potencial, um desenvolvimento saudável. Eu vou entrar em contato com essa criança, com esse adolescente, no contexto de um consultório de um psiquiatra da infância e da adolescência, ou seja, ninguém vem aqui primariamente em função da superdotação, das altas habilidades. Vem aqui com algum problema e aí eu vou detectar como parte integrante ou como característica associada ou com alguma relação de causalidade essa capacidade extra, essa característica de apreensão, de detecção do mundo. Então, assim, existe um padrão comportamental? Não. A inteligência é um construto, a inteligência é uma característica do humano que permite a ele sobreviver e evoluir e interagir de uma maneira diferenciada. Muitas vezes entender questões que acontecem, de não conseguir se enturmar, por exemplo, Eu não entendia muito bem o conceito de superdotação e altas habilidades. A adolescência, por exemplo, é um momento, quando você tem a poda cerebral, é um momento em que você tem uma poda, uma eliminação de boa parte dos núcleos da base do cérebro. Com isso, as referências de prazer, o que dava prazer antes, deixa de dar prazer. O que antes estimulava o circuito de recompensa, agora não mais. Então, um outro ponto, o adolescente fica perdido no seu mapa corporal, ele não sabe o seu tamanho, ele não sabe as suas proporções, ele é desajeitado, a voz muda, você tem uma diferença de evolução. Então, meninas que têm um determinado grupo, de repente, umas evoluem mais rápidas que a outra, mais rapidamente que a outra, e aí você tem uma criança e uma mulher, uma moça, com pouquíssima diferença de idade, isso tem variações pessoais. E aí quando a gente vai para a situação do múltiplas habilidades ou do superdotado, essa dissociação, o que vai acontecer neste vazio do cérebro de opções ou de diversões, começa a se desenvolver um comportamento que é chamado de novelty seeking e sensation seeking, busca de novidade, busca de sensação, porque a novidade e a sensação, seja droga, seja jogo compulsivo, seja computador, seja aprendizado, vai liberar dopamina no cérebro, né? E o que advém nesse momento, assim, eu preciso preencher a minha vida com alguma coisa que me excite, que me estimule. E isso apareceu, assim, na minha vida, depois que foi em 2015, eu tinha 15 anos, aí eu tive um quadro de depressão e tal. Aí depois de um tempo, meu psiquiatra, ele pediu pra fazer a avaliação e aí chegou esse diagnóstico. Só que não fazia muito sentido na minha cabeça, porque eu não era boa em todas as coisas, em todas as matérias da escola. Eu sou péssima em matemática. Eu me dou melhor na área de linguagem. Como minha mãe e meu tio estudam essa área, ficou mais fácil para mim entender melhor que a pessoa que tem superdotação, altas habilidades, ela não tem que ser boa em tudo. E eu confesso que eu não queria muito o peso disso para mim. Quando você dá algum diagnóstico para a família e você coloca a questão da inteligência para começar a falar do complicador, que é essa questão da inteligência, a família ouve isso como um elogio ou como se fosse um atenuante. O que a gente pode falar é que as múltiplas habilidades, a superdotação, vão alterar a patoplastia de determinadas patologias. As pessoas associam muito, por razões óbvias, a questão do transtorno à questão do déficit. E assim, se a pessoa não tem um déficit cognitivo, ela fica aparecendo por aquilo, então ninguém presta mais atenção aos outros quadros, ao humor da pessoa. Quando junta com as outras coisas, quando junta com, não sei, com as altas habilidades ou com
o quadro de depressão, fica tudo muito confuso na minha cabeça, porque fica tudo muito complicado. Eu não sei muito bem como lidar, assim. Com outro mito de que a criança com altas habilidades, superdotação, não é sinônimo de que ela é socioemocionalmente bem resolvida. Muito pelo contrário, muitas vezes ela está tendo altas dificuldades nessa área, né, de desenvolvimento socioemocional. Eu sempre tive que eu tinha que ser a melhor em tudo. Mas isso não era só na esfera intelectual, não. Eu tinha que ser a melhor em tudo. Eu tinha que ser a mais simpática, eu tinha que ser a que as pessoas gostam mais, eu tinha que ser a mais bonita, eu tinha que ser a mais inteligente, eu tinha que ser mais tudo. E não só isso, eu tinha que fazer com que todo mundo gostasse de mim. Não deu certo, né? E acho que isso teve muita influência, né, no quadro que eu tive. Pessoas gostam de pessoas simpáticas, e gostam de pessoas magras, e gostam de pessoas divertidas. Então eu tinha que ser magra, eu tinha que ser simpática, eu tinha que ser divertida. Pessoas não gostam muito de pessoas muito inteligentes porque é chato, então você não pode ser muito inteligente porque senão você é chato. Muitas vezes se sentem com medo por ter tido uma facilidade muito grande num dado período, começam a apresentar desafios e sentem medo de enfrentar esses desafios, sair da zona de conforto. Eu tenho muito medo de decepcionar todo mundo. Mais de uma vez eu já não quis ir fazer prova porque eu tinha medo que o professor fosse ficar chateado comigo, de eu não conseguir suprir aquilo, sei lá, aquilo que eles queriam de mim. Eu consigo me comparar com todo mundo 24 horas por dia e eu nunca ganhei nada. Eu fiquei muito desiludida comigo mesma, principalmente no ensino médio, quando eu percebi que eu não ia conseguir ser melhor em tudo. Porque no fundamental era mais fácil. Então, aquilo meio que fica trancado assim na minha cabeça de eu não sei matemática, eu vou deixar isso estabelecido, porque se eu tentar e mesmo assim não conseguir, as pessoas vão perceber que eu tentei e que eu não consegui. Quando eu sou colocada em alguma situação que é pra provar aquilo, eu prefiro simplesmente não fazer, porque eu não quero ver que não é tão assim. Eu percebo que em vários momentos eu já tô me sabotando, porque eu não lido bem com competição. Tem pessoas que gostam, acho que isso estimula você a estudar mais. Não, comigo não funciona porque eu não tenho uma autoestima muito boa. Uma criança superdotada, espera-se dela que ela saiba resolver absolutamente tudo. Qualquer falha dessa criança é supervalorizada. A gente tem que ver uma criança que funciona numa velocidade diferente dos seus pares. Tem múltiplos interesses, ele também vai ter algumas dificuldades de focar e vai pular do assunto por outro com maior facilidade, aí não por desatenção. Às vezes é confundido com TDAH, muito, né? Muito. Porque na verdade Bota já superou Ritalina. aquele assunto e bota Ritalina. Eles estão na contramão de uma tendência à superficialidade, eles aprofundam. O superdotado, a pessoa com múltiplas habilidades, tem uma capacidade de enxergar além, eles têm uma visão bem mais holística, eles começam a fazer interconexões, eles trabalham muito dentro do pensamento divergente, eles têm uma criatividade diferenciada. Um assunto que está sendo estudado recentemente, né, que são as overexcitabilities, né, que são as sobreexcitações, a dificuldade que muitas delas têm uma intensidade emocional muito grande e às vezes não conseguem se organizar na parte acadêmica, por exemplo, ou na parte mesmo de conseguir viabilizar um potencial. O superdotado, muitas vezes, a criança de múltiplas habilidades, se começa a verbalizar, vai afetar o narcisismo do professor e da professora, porque tem alguém ali que sabe mais que ele. Eu lembro que na aula de espanhol, a professora pediu pra não responder. Porque, enfim, para as pessoas poderem responder. Muitos colegas da minha sala, muitas meninas e tal, elas implicavam comigo, mas não achava que era por eu me sair bem nas provas. Mas as pessoas falavam que eu ficava puxando o saco dos professores, essas coisas. Quando eu respondia, as pessoas achavam que eu queria mostrar que eu estava sabendo. É um negócio do ter que se calar. Por exemplo, uma situação. Isso vai levando a isolamento, isso vai levando a
comprometimento de sociabilidade. E o desafio da adolescência é uma boa sociabilidade, é você ter uma Sabe, outra coisa que é muito presente pra mim também, que é a necessidade de pertencer a um grupo. O que eu acho que não é natural, o que eu acho que é ruim, é quando para pertencer a um grupo você faz mal a si mesmo. Quando as altas habilidades e a superdotação não é reconhecida, não quer dizer que elas não sejam identificadas, porque a identificação não dá garantias de que vão ser reconhecidas e estimuladas. Mas quando não são reconhecidas ou estimuladas e apresenta essa série de fatores socioemocionais que eu falei há pouco, com certeza isso é uma porta aberta para um caso de bullying. E bullying é muito mais grave do que a gente imagina. Ainda mais atrelado com essa hipersensibilidade que essas crianças sentem, pode sim trazer transtornos de pânico, depressão e até suicídio. Porque se a superdotação pode levar a uma irritabilidade, ao tédio, a uma vivência uma sensação de ser excluído. As dificuldades socioemocionais que as altas habilidades e os superdotados encontram, primeiro vem a questão gritante, né, que é a socialização, né? É importante que essas crianças e adolescentes estejam entre os pares, e não são pares de idade, são pares de interesses. É aí que ela vai conseguir se sentir num grupo, pertencente a um grupo e sendo acolhida e se fortalecendo o emocional. Por que será que ele não consegue se enturmar? Por que será que ele não consegue socializar? Será que não é alguma questão de que aquele grupo não tem os mesmos interesses dele? Será que se ele conhecer outras crianças, outros adolescentes fora daquele contexto dele, mas que tem alguns mesmos interesses, ele não vai conseguir socializar? Eu não tenho muita... Eu acho que é um pouco rude até falar assim, mas eu não tenho muita paciência para as pessoas da minha idade. Não tenho muita disposição. Então eu sempre gostei de falar com pessoas mais velhas, porque eu acho que é nítido para todo mundo que a juventude valoriza, não a juventude em si, porque não é todo mundo, mas enfim, grande parte é mais superficial, mas eu acho que é natural também que seja, só que me faz um pouco mal ficar, não sei, preso não sei. É tipo, ficar falando do corpo da pessoa, ou de série só, ou do que comprou, do que foi feito, e não me preenche falar só desses assuntos. Filosofia, eu acho que é a matéria que eu mais gosto. Como eu gosto de ler essas coisas, eu lia, geralmente antes, para poder chegar lá e fazer perguntas para ele. Só que eu não gostava muito, eu ainda não gosto de fazer pergunta em voz alta. Primeiro, eu tenho muito medo da pergunta parecer boba e as pessoas me julgarem. E eu também tenho medo, por outro lado, de parecer que eu tô fazendo aquela pergunta só para mostrar que eu sei. Então, na maioria das vezes eu esperava a aula acabar para poder conversar com o professor. Tudo é um exercício. Você exercita se interessar por coisas que não são tão fáceis de serem entendidas. Eu não acho que é uma coisa positiva, mas eu acho que eu penso muito sobre tudo. Porque as coisas não fazem muito sentido na minha cabeça. Pode ter dificuldade de desempenho social porque ele vai além das outras crianças, né? E aí ele vai aprendendo e capta, aí o tédio pode aparecer mais precocemente. É comum, assim, na escola a gente vê os dois casos. O aluno que ele rejeita essa condição e começa a se boicotar porque não é legal ser o nerd. Uhum. É comum a gente ver nas escolas crianças que começam até a tirar notas baixas, né? Ou a começar a ter um comportamento de indisciplina para ser o popular e o aceito no grupo e a negar as habilidades, né? Ou então também ele se isola porque ele não acha ali o seu par. A gente é comum falar assim, eu falo, mas eles não entendem. Uhum. Né? Eu, essa semana, numa sala de aula, falava assim, fulano, para de falar de ciências,
para um menininho que eu sei que tem altas habilidades. Então, né, olha como ele recebe isso também. Na hora ele murchou. É uma rejeição. E Porque aquele assunto não é né, o interessante. nível de preparo, eu acho que o DSM-5, quando ele é lançado em 2012, ele faz uma revolução na abordagem da questão da inteligência. Né? Quando ele sai ele expande o próprio conceito de déficit cognitivo, deficiência cognitiva. Não é simplesmente não se falar mais em retardo mental, mas assim, é ver as outras funções da inteligência no dia a dia, é ver a capacidade de emancipação, de independência, de autonomia. Então ele amplia a visão e não é mais uma coisa psicométrica, não é mais uma coisa mensurável, você tem uma coisa muito mais dinâmica. Questões de inteligência já são investigadas há bastante tempo. Eu falo isso porque é um tema, como a minha mãe é pedagoga e ela se dedica há muito tempo na formação que ela fazia lá na UESP, um ícone da educação, que é o professor Ethel Bauser, que tem até uma referência sobre ela. Então, assim, essa questão da superdotação já é discutida, sem dúvida nenhuma, mas não, vamos combinar, não é um dos assuntos favoritos, e dentro dessa ideia de que, na verdade, o superdotado é super-homem, é uma pessoa super habilidosa e super capacitada, até pode ter uma preparação diferenciada se for devidamente conduzido, devidamente, e não há preparo. Eu acho muito interessante saber. Vai passar esse meu mal-estar, esse nó na garganta, deixe estar. O próprio tempo dirá, água demais mata a planta. Tudo que é muito é demais. Peço, me perdoe a redundância. Entre linhas só quero lembrar que a terra fértil um dia se cansa. É uma questão de esperar, relógio que atrasa, não adianta. E o remédio que cura também pode matar. Como água demais mata a planta.